Boa tarde, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Eu quero continuar conversando com vocês sobre esse trânsito final de Plutão pelo signo de Capricórnio. Como vocês já viram em vários vídeos meus aqui, o Plutão, no mês de março, ele vai entrar no signo de Aquário. Vai ficar um pouquinho nesse signo, vai retrogradar, voltar para Capricórnio e vai fazer uma entrada em definitivo no signo de Aquário lá em 2024 e vai ficar até 2044 no signo de Aquário. São 20 anos de Plutão no signo de Aquário. Vamos lembrar que em Capricórnio, Plutão entrou em 2008 e vai sair agora. Então veja o tempo que Plutão fica num signo. Capricórnio é o signo da estrutura geopolítica, da economia, da organização da nossa sociedade. Por isso, muita coisa aconteceu. Com a entrada dele lá em 2008, nós tivemos a crise financeira internacional, cujos reflexos até hoje estão aí. Como, por exemplo, a ascensão da extrema-direita muito se deu na esteira da crise financeira de 2008. E nós estamos tendo as consequências disso até agora, inclusive aqui no Brasil. Agora, para que Plutão faça esse movimento de sair de Capricórnio e entrar em Aquário, ele vai ter que passar, óbvio, né, pelo último grau do signo. E o último grau é considerado um grau anarético, um grau, vamos dizer assim, que tem um malefício para o planeta e, de uma certa forma, cria uma indisposição astrológica. Essa passagem, ele está terminando e, de uma certa forma, todas as coisas que ainda estão mal resolvidas vão ter que ser resolvidas ali, pela passagem nesse último grau. E também pela teoria dos graus aí amaldiçoados do astrólogo sérvio, Nikola Stojanovic, né? Ele fala que esse grau 29 é um grau amaldiçoado, é um grau que traz aí grandes perdas e catástrofes e tudo mais. Então vamos mapear, né, quando que Plutão entra nesse grau e ele vai ficar até quando? Basicamente do dia 11 de fevereiro até o dia 22 de março. Né? Então, do dia 11 de fevereiro ao dia 22 de março desse ano, Plutão vai ficar no último grau do signo de Capricórnio, o grau anarético ou grau amaldiçoado. Então, nós poderemos ter um monte de eventos muito perigosos, muito complicados, em termos não só de catástrofes naturais, mas principalmente de convulsão no mundo da geopolítica, né? Na política mundial. E principalmente, para ser mais claro, nos contextos de guerra e nos contextos de guerra envolvendo as grandes potências, como o caso dos Estados Unidos, Rússia, União Europeia, China. A conflagração entre esses poderes pode ser detonada por eventos que venham a acontecer e que serão estupim de um processo muito mais complicado, mas esse estupim pode acontecer entre o dia 11 de fevereiro até o dia 22 de março, lembrando que tem a entrada do ano novo astrológico no meio dessa conversa aí. Só para vocês verem, eu vou colocar aqui o mapa do momento em que o Plutão bota o pé no grau anarético, no último grau de Capricórnio, para vocês entenderem o que está acontecendo e as expectações muito preocupantes que vem vindo por aí. Acompanhe aqui comigo. Pelo fuso horário de Brasília, Plutão ingressa no último grau de Capricórnio no dia 11 de fevereiro deste ano, às 13 horas e 47 minutos. Qual é o drama envolvido aqui? É que nesse momento a Lua também vai estar a 29 graus, nesse exato momento, e quadrando Plutão, tá? E a Lua vai estar em Libra. E Libra fala dos acordos internacionais. Quando a gente fala de astrologia mundial, né, Libra se refere aos acordos, aos tratados, e também se refere à casa 7, que pode ser a casa do parceiro, mas pode ser a casa do inimigo declarado, né? Então aqui você tem ações e declarações de guerra, situações desse tipo, né? Então é um momento muito complicado. Além do que Mercúrio tinha acabado de fazer uma conjunção com Plutão, né?
bota o pé em Aquário, eles estão em conjunção. Mercúrio fala de movimentações, de transporte, né, de situações repentinas que podem acontecer aqui, tá? Então, o que nós podemos ter a partir dessa situação toda problemática aqui, tá? E já também se preparando para uma quadratura de novo que Marte vai fazer com Netuno, envolvendo todas as questões marítimas e Marte guerra, guerra no mar, né? Olha, pode acontecer, né, nesse período entre fevereiro e março, o afundamento, o ataque a um navio, seja ele americano, britânico, russo ou algum navio ali que está envolvido na situação, um navio turco, e isso pode trazer um problemão, pode trazer uma escalada de ameaças e de conflitos em função do afundamento de um navio, tá? Isso pode acontecer nesse período, pode ser o estopim para o início de uma escalada maior de violência no mundo e na questão da guerra. O ataque, seja ele deliberado, seja acidental, seja uma sabotagem, né, seja uma armação, né, uma false flag, né, como o pessoal fala, não importa. Esse evento no mar, envolvendo uma embarcação, pode trazer repercussões sérias aí na questão da guerra, tá? Agora, em termos de mundo, como Plutão, quando saiu de Capricórnio e entrou em Aquário, ele marcou o período das revoluções que derrubaram as monarquias, então pode representar como o grau final, e Plutão também representa final, e Capricórnio representa em cima da montanha, o reinado, pode ser que nós tenhamos aí a morte ou a abdicação do trono por um rei, ainda nesse período inicial aqui de 2023, tá? Acabou de falecer a Rainha Elizabeth aí há pouco tempo atrás, mas pode ser que isso venha a acontecer de novo. Outra monarquia venha a ser afetada por esse trânsito de Plutão no final de Capricórnio, tá? Então, um rei pode aí falecer ou pode abdicar do trono em função de alguma situação, às vezes doença, né? E esse rei pode ser o rei temporal ou pode ser um rei espiritual, tá? Então, coloque aí essas duas possibilidades. Você pode ter o rei temporal ou o rei espiritual também abdicando, renunciando aí do trono, tá certo? Então, são situações que nós podemos vivenciar. O contexto revolucionário para derrubada de governos e golpismos, né, de todos os lados, né, com todos os matizes ideológicos, a gente pode ter isso aí acontecendo, mas principalmente a luta contra os movimentos opressores, tá? Então essa energia pode ser muito forte aí. E pode ser que nessa situação algum país, algum território, alguma região queira proclamar sua independência, sua autonomia, forjar uma nova bandeira, tá? A gente pode ter essas situações todas acontecendo nesse período, tá? Além do que, evidentemente, a mortandade envolvendo transportes, né? Haja visto se, por exemplo, um navio for afundado, né? Que pode ser um navio de transporte, pode ser um navio de passageiros, pode ser um navio de guerra, né? E isso pode levar à morte em travessia, que é Mercúrio, mas também Mercúrio representa o trânsito dos outros veículos, carros, aviões, né, essas coisas todas, tá? Além das próprias vias de transporte, como pontes e estradas, né, que podem ter problemas aí muito sérios, tá? Por ter uma quadratura com a Lua está relacionada às águas, né? Nós poderíamos ter aí inundações muito sérias, né, principalmente em países que são imperiais, vamos dizer assim, né, imperialistas nesse sentido. Poderemos ter problemas com a água aí, então aí Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né, a própria França, né, países da Europa ali, podem ter problemas em função dessa situação toda das águas aí. Então o quadro é bastante complicado. Veja que logo Saturno também vai entrar, então nós vamos ter um momento mais à frente, depois eu vou mostrar isso num outro vídeo, em que nós vamos ter esses planetas todos em graus aí complicados, né? E então de agora em diante, principalmente
da segunda quinzena de fevereiro em diante, as coisas vão começar a ficar muito complicadas. O carnaval já vai ser um período de notícias muito, muito preocupantes, tá? No mundo e aqui no Brasil. Nós vamos falar muito ainda desse trânsito final de Plutão em Capricórnio e a sua entrada em Aquário, porque, como eu já falei para vocês, a última vez que isso aconteceu foi lá no século XVIII, né, na época da Revolução Francesa, na época da Revolução Americana, da formação dos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, esse trânsito ele foca muito os Estados Unidos, o que ele representa em termos de potência mundial, no seu movimento de se afirmar ou tentar se segurar nessa mudança geopolítica que está acontecendo e, evidentemente, toda a forma como ele pode se projetar até de forma violenta no mundo para tentar segurar o seu poderio, né? Nós temos aí Rússia, China, toda uma série de novas configurações geopolíticas que estão ameaçando a hegemonia norte-americana. Além do que, também o aspecto da economia norte-americana que pode ter algum tipo de abalo aí nesse período em que Plutão estiver no último grau do signo de Capricórnio. Se quando ele entrou lá no comecinho de Capricórnio ele trouxe a crise financeira internacional, pode ser que agora na sua saída ele traga algo semelhante, uma mexida aí e que esteja ligado diretamente a esse contexto de guerra e de conflito entre as potências. Quando se fala de economia, a guerra é mais diretamente com a China. Quando se fala de militarismo, a guerra é mais diretamente com a Rússia. Então essas duas frentes podem trazer muitas complicações. Vamos ficar de olho a partir de fevereiro e em diante. Estamos pertinho aí, né? Dessa entrada de Plutão, vai ser logo agora no dia 11 de fevereiro. E aí as coisas podem realmente ficar muito complicadas. Nós vamos acompanhar e à medida que os eventos forem acontecendo ou se confirmando, nós trazemos os vídeos aqui para a análise. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.